Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro. E hoje eu trago um livro que foi um dos livros mais importantes do século XX, que foi escrito logo a seguir à Segunda Guerra Mundial e foi um dos livros mais importantes que já foi escrito no século XX. Eu hoje vou falar de um grande autor de romance e ficção que se chama George Orwell e vou falar do seu livro 1984. Portanto, 1984. O Big Brother is watching you. Portanto, o Big Brother está a observá-lo. Este livro de George Orwell, e vamos explicar quem foi George Orwell. Portanto, George Orwell foi um escritor, um pensador, um escritor que nasceu em 1903 e morreu 2 anos depois de escrever este livro que eu mostrei. Portanto, morreu em 1950. É um escritor pensador, podemos dizer, não direi filósofo, mas pensador, escritor, que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, o autor estava doente, portanto tinha tuberculose, e o autor foi se exilar para uma ilha e escreveu esta obra em 1984. Começou a escrever a obra em 1948 e acabou de escrever em 1949. Portanto, ele foi quase 2 anos e tal, não é? Na ilha, a escrever o livro. Segundo alguns dizem, ele fez um trocadilho com o título. Como ele estava em 1948, ele trocou o 4 e o 8 e pôs o 8 e o 4, o que dá 1984. Isso é o que dizem, não sei se é real ou não, portanto isto é um mito, não é? Não sabe se terá ocorrido isso na cabeça do autor ou não. Mas, de facto, o autor, quando escreveu este livro, e agora vamos analisar o que é o livro, não é? O que ocorreu na mente do autor, George Orwell, que era uma pessoa que, atenção, foi muito influenciado pelo contexto da sua vida, foi muito influenciado, portanto, pela ocupação inglesa na Índia, foi muito influenciado pela Segunda Guerra Mundial, pela Guerra de Espanha, pela Guerra Civil de Espanha, teve várias influências ao longo da sua vida, mas foi uma pessoa que, rapidamente para resumir quem foi o autor, que tinha como que 2 facetas. Parecia um gentleman a nível da atitude, mas também tinha uma parte meio boémia, uma parte assim meio freak, não é? Assim, uma parte meio sempre com o cigarro no canto da boca, sempre um pouco contra tudo e contra todos. A visão do autor, George Orwell, ele era um género de um socialista. Não se sabe ao certo se ele apoiava o socialismo fabiano, porque o autor é britânico, teve muito tempo na Inglaterra, mas ele tinha uma visão assim um pouco socialista. Ele não era conservador, não fazia parte da direita conservadora. Mas este autor percebeu, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, este autor percebeu o perigo que se estava a levantar na então chamada União Soviética das Repúblicas Socialistas, o RSS. Ele percebeu o perigo e criou este livro, 1984, não é? Portanto, o grande irmão está a observá-lo, como um aviso. E este livro serviu como um aviso a toda a humanidade. E eu posso dizer, e garanto, e já vamos falar disso, e este vídeo vai ser um bocadinho mais comprido, porque é preciso que os meus amigos do Facebook vejam esse vídeo até ao fim. É preciso compreender que nos dias atuais, temos o perigo de caminhar para uma sociedade distópica, que eu vou explicar o que é que isso quer dizer. Distópico é o contrário de utopia. Portanto, uma distopia é o contrário de uma utopia. Uma utopia é caminhar para um mundo maravilhoso, em que tudo vai ser maravilhoso. Por exemplo,
na Bíblia, a palavra de Deus, Cristo fala que o céu, para muitos, é uma utopia, não é? Para aqueles que não creem, mas o céu é um mundo maravilhoso, onde todos vão ser felizes, livres, espontaneamente livres e felizes. Isto é o contrário, isto é uma distopia. É algo de sinistro, algo de... é uma humanidade que vai ser escravizada, mesmo completamente escravizada. E o autor escreve este livro para nos avisar do perigo que já nessa altura a União Soviética, porque o governo do Hitler tinha sido destruído, não é? Em 1955, e então ele avisa, atenção, às democracias liberais dos Estados Unidos, da Inglaterra e do resto da Europa, do que restou da Europa depois da destruição da Segunda Guerra Mundial. Atenção, porque um perigo no leste se está a levantar ainda mais perigoso que o governo do Hitler. E então ele escreveu este livro, e uma das coisas características principais desse livro, que é a pergunta, o que pode ocorrer numa sociedade altamente vigiada, com uma TV câmara, portanto serve de TV e serve de câmara ao mesmo tempo, dentro de todas as casas de todos os cidadãos. É a mesma coisa que nós, na nossa televisão em casa, ou no nosso computador, não é? Quem tem uma torre em casa, ou na televisão, termos essa televisão, vemos a televisão, mas ao mesmo tempo temos uma câmara 24 horas que está a olhar para casa, não é? Para você, para casa. Pronto. Então, um sistema de vigilância para controlar as massas. Isso é uma das primeiras coisas que este livro fala. Então, a história, rapidamente, passa-se em 1984, num futuro distópico, onde o Estado impõe um regime, portanto, um regime totalitário, através da vigilância do grande irmão. Grande irmão é o chefe do partido, tanto que a Câmara tem a fotografia dele, imposto pelo partido, que tem um nome assim um bocado esquisito, INGSOC, tem INGSOC, que o autor George Orwell fez um trocadilho com o Partido Socialista Britânico, na altura ele quis brincar com o Partido Socialista Britânico, e ninguém escapa do poder deste partido político. Portanto, o local do romance é a Oceania, porque naquela altura o mundo estava dividido em 3 grandes zonas, e uma dessas zonas, que era a parte ocidental, chamava-se Oceania, que é onde se passa, portanto, o romance, que é dominado pelo medo e pela repressão desse partido, INGSOC. Portanto, quem pensa contra o regime é acusado de cometer um crime que é chamado crime de ideia, que eu já vou explicar. E existe uma técnica do partido para pôr na linguagem corrente das pessoas, que é chamado novilíngua, que eu também já vou explicar. O principal autor é Winston Smith, que é a personagem principal, que é apresentado como um dissidente. Um dissidente é alguém que resiste ao sistema, que se revolta contra o sistema. Portanto, é um dissidente contra o partido que começa a questionar. Atenção, a palavra questionar é sempre muito perigosa neste tipo de sistema, um sistema totalitarista. Ninguém pode questionar nada. Aliás, a palavra questionar já começa a ser perigosa hoje. Hoje já começa a ser perigosa. Mas nesse sistema de 1984, ninguém pode questionar. Só o facto da mente questionar já é considerado um crime de ideia. Portanto, ninguém pode questionar o modo como o Estado, como o partido, age. Portanto, Winston faz parte do Ministério da Verdade, onde ele trabalhava, que teria a função de alterar todos os dados. Todos os jornais, as revistas, a comunicação social, não é? Passava pela mão dele e ele tinha que alterar tudo conforme tinha que ser conforme o pensamento do partido INGSOC. Portanto, não havia liberdade de expressão, não existia liberdade nenhuma de expressão, tudo tinha que ser como o partido queria. Portanto, ele estava nesse Ministério da Verdade e então a função dele era alterar todas as coisas que não fizessem parte do sistema do partido. Depois, então, temos o crime-ideia, que começa na mente. Só o facto da pessoa pensar já pode ser morto, já pode ir para a pena de morte. Pode ser torturado, porque o autor Winston Smith vai ser torturado nas partes finais do livro, para
para ter que obedecer, e não só obedecer, mentalmente amar o grande irmão. Já vamos falar sobre isso. Portanto, acontece quando uma pessoa era denunciada por questionar o sistema. Aqui o livro fala que filhos denunciam pais, pais denunciam filhos, esposas denunciam esposos, esposos denunciam esposas. Era terrível. Familiares a denunciar outros familiares. E isto aconteceu na União Soviética. Isto na União Soviética era o normal de cada dia. Eu quero aqui fazer apenas um pequeno parente. Eu soube, não foi comigo, mas eu soube pessoas na pandemia, quando estávamos mesmo completamente confinados em casa, em que havia pessoas que saíam e as pessoas dentro das escadas, não é, nos prédios, chegavam até a dizer: você não pode sair, apontando para o outro com máscaras, não é? Você não pode sair, estamos em confinamento, não pode sair. Já assim uma pequena ideia do que pode ser uma sociedade controlada, não é? Portanto, então a polícia do pensamento aplicava a punição ou pena, não é? E eliminava a pessoa. Primeiro torturava a pessoa, mudava a mente da pessoa, tentava pôr, não é? Às vezes não conseguiam, tentavam pôr a pessoa a obedecer e a amar ao grande irmão, que é o líder do partido, e depois, quando esse já estivesse pronto psicologicamente, porque as torturas eram horríveis, a pessoa era morta. Porque liquidavam a mesma pessoa. Portanto, é um autêntico inferno. Uma sociedade assim é um autêntico inferno. E eu quero dizer aqui apenas uma parte. Os nossos avós, não os nossos pais, mas os nossos avós, viveram no tempo da Segunda Guerra Mundial, alguns até na Primeira Guerra Mundial, e sabem, estão preparados psicologicamente, já estão em muito velhotes, a maior parte deles já morreram, e estão preparados para, não digo viver, mas pelo menos perceber e enfrentar uma sociedade dessas. Os nossos jovens hoje, e mesmo os adultos, e mesmo aquela malta dos 30 aos 50 anos, não está mesmo a ver. Não está a ver, porque nós nascemos e vivemos numa sociedade de liberdade, num Estado de Direito. E é isso que nós temos que defender. A sociedade livre, uma democracia com um Estado de Direito, que é isso que nós temos que defender. Pronto, isso foi só apenas uma parte. Então, resumindo o livro tem 3 grandes frases, que é o lema do partido, muito interessante, mas primeiro eu vou aqui falar, portanto, da paz, que é: paz é a guerra, guerra é a paz. Este livro, o autor, mostra como é que o partido, com meio da nova língua, consegue modificar o significado das coisas, alterar e inverter o significado das coisas. Portanto, guerra acaba por ser a paz verdadeira e a paz acaba por ser a guerra. E isto é incutido nas pessoas. Então o partido tem 3 frases, 3 lemas, que é: a guerra é a paz, como eu disse, a liberdade é a escravidão, vejam bem, liberdade é a escravidão, e a ignorância é a força. Ignorância é a força. Com base nessas três frases, não é? Nós vemos como este partido ignore-se qualquer coisa, não é? Que é complicado falar as siglas deste partido, consegue controlar a mente das pessoas. E nós retiramos dessas 3 frases, retiramos 3 palavras importantíssimas que estão a ser super combatidas, que é a paz. Não pode haver paz. A guerra tem que ser um estado normal para a população. A população tem que se habituar a estar debaixo de guerra. E não pode querer outra coisa, nem poderia ser assim. Depois temos a palavra liberdade, que é completamente destruída, porque isto é logo o que esses tipos de governos totalitários, não é? Como nós tivemos o regime nazi e principalmente o regime da União Soviética, esses regimes principalmente opõem-se à liberdade. Isso é uma coisa que tem que ser logo destruída, a liberdade das pessoas. E a ignorância, que aqui é o conhecimento, ou seja, o conhecimento também tem que ser destruído. Portanto, a pessoa ser culta, a pessoa ler, a pessoa procurar comprar livros, investigar, estudar, passar horas e horas até a ler literatura, todas essas coisas, é muito perigoso para quem quer ter o poder. Então, continuando neste livro, 1984, podemos retirar aqui a palavra novilíngua, e eu fui estudar profundamente o que significa novilíngua mesmo, no próprio dicionário. E então eles dizem que é um termo que vem do 1984, de George Orwell, que é a condensação ou remoção de palavras na linguagem. É pegar na linguagem, simplificar o máximo possível a linguagem, retirar todas as palavras que não interessam,
e simplificar de forma a que a linguagem se torne cada vez mais simplista. Porquê? Agora vamos pensar um bocadinho. Porquê que quando uma linguagem é mais complexa, existe mais vocabulário na linguagem, existe uma gramática mais complexa e a palavra tem muito mais recursos. E então todos os grandes literários, todos os grandes escritores sempre gostaram de escrever, portanto, numa linguagem mais complexa, não é? Quanto mais complexidade tiver a linguagem, mais recursos a ideias, a própria poesia, muitas vezes, vai buscar, por exemplo, nos sinónimos, vai buscar a sua essência na grande quantidade de palavras, na grande complexidade de palavras. E quanto mais se reduz isso tudo a zero, mais as pessoas ficam ignorantes, mais as pessoas ficam burras, mais as pessoas ficam comandadas. E então uma das coisas que este partido, de 1984, percebeu foi: se nós reduzirmos a linguagem completamente o mais simplificado possível, controlamos melhor as pessoas. E é engraçado nós transportarmos isso para o nosso contexto e vermos que os acordes ortográficos que nós temos tido no mundo inteiro, não é só em Portugal, é todo o objetivo de simplificar ao máximo a linguagem. Quanto mais simplificada uma linguagem, mais fácil é para quem quer ter o poder. Portanto, isso era um comentário à parte sobre a nova língua. Depois temos uma situação aqui que aparece muitas vezes no livro, que é o duplipensar. O que é o duplipensar? Bem, o autor aqui nos fala, e no próprio dicionário, que é uma contradição de uma pessoa ter duas crenças. Ou seja, eu acredito mentalmente numa coisa, mas depois na prática eu vou fazer exatamente o contrário. Isto cria um género de um duplo pensar que vai criar uma dissonância cognitiva. O que é que quer dizer dissonância cognitiva? É acreditar, lá está, na teoria eu acredito numa coisa, mas na prática faço outra. Faz lembrar um pouco aquela frase que diz: faz o que eu digo, mas não faças o que eu faço. Isto é típico da esquerda e dos grupos de extrema esquerda. Pregam uma coisa tipo a justiça, né? E depois fazem exatamente o contrário. Portanto, eles pregam a justiça e depois são capazes de vandalizar tudo e mais alguma coisa, destruir tudo e mais alguma coisa. Portanto, isto é chamada dissonância cognitiva. Muitas vezes essas pessoas nem dão por isso. Fazem isso automaticamente. Acham que têm razão, fazem isso automaticamente. Portanto, essa dissonância cognitiva é extremamente perigosa. Um indivíduo normal, equilibrado, que tenha os seus sentidos normais, não é? Deve tentar permanecer o mesmo no seu pensamento e o mesmo na sua vida, não é? Na sua vida prática, na sua vida privada, na sua vida em que aplica as suas regras de conduta, não é? Ele deve tentar manter um equilíbrio. Nem sempre se consegue, mas deve manter um equilíbrio. Posto isso, vamos então aqui, rapidamente, falar sobre o que é que significa um governo globalista. Um governo totalitário globalista. Eu aqui ponho a palavra globalista porque geralmente tudo o que tem tendência é unificar. As pessoas pensam que é bom unificar as coisas. Ficar tudo junto. Depende. A unificação é boa se cada parte mantiver a sua personalidade, a sua autonomia, a sua condição de ser. Agora, unificar um todo, sacrificando as partes para o todo, isto é o princípio, a regra de base de um governo totalitário. E o comunismo é isso, meus amigos, o comunismo é isso. Todas as pessoas perdem a sua liberdade e todas as pessoas são fundidas num todo para obedecer a um comando central. Porque essa unificação é uma grande tanga. Porque no meio é um comando. Há sempre alguém em cima dessas pessoas todas. Portanto, quando alguém me vem dizer o comunismo é igual ao cristianismo, é a liberdade e a igualdade para todos. Não, meus amigos. Essa é a pior mentira que já foi pregada ao cimo da terra. Porque no sistema comunista, e Marx escreveu isso nos próprios livros que ele fez, não é? O Capital e o Manifesto Comunista, principalmente no Capital,
há sempre um comando central do partido, que é esse partido que manda. E isto é a prova. Este livro consegue exemplificar o que é um partido comunista ou um partido socialista. Há sempre um comando central. Portanto, há sempre uns indivíduos, um indivíduo, e depois já para aí uns 10 ou 20 à volta dele, mas há um, são os que mandam. Esses são os supremos, é o Deus na Terra, digamos assim, são os que mandam. E depois temos o povo todo escravizado, olhando para esse indivíduo. Agora vou falar aqui de uma coisa que é, o sistema globalista é isto, unificar, acabar com todas as nações, unificar todo o mundo num comando central, com um poder central, que ainda por cima ninguém elegeu, ainda por cima ninguém pediu para lá estar, ninguém sabe quem é, até o momento, não é? Mas eles é que comandam. Isto é totalitarismo. E eu vou explicar pelo dicionário o que é que significa totalitarismo. Vem da palavra total, que abrange uma totalidade. É um sistema que abrange tudo. Toda a gente é obrigado a estar debaixo desse sistema, a pensar como esse sistema, a agir como esse sistema quer. Alguém que não agir como esse sistema quer, esse alguém é morto. É posto de parte, é enviado para um sítio específico. Por isso é que existiram os Gulag na União Soviética, que eles mandavam, e os campos de exterminação, não é, da Alemanha, que eles mandavam as pessoas para ter diziam eles que era uma reeducação, porque isso é tudo mentira, isto não é reeducação nenhuma, eles querem educar a pessoa ao partido deles, a ideologia deles. Portanto, isto é a ausência de liberdade. E eu aqui devo dizer que uma das grandes características da liberdade é haver várias vozes, é haver vários debates, é estar numa sala, e nesse aspecto, eu, por exemplo, tiro o chapéu, por exemplo, às televisões francesas, mesmo, há lá televisões terríveis, não é? A BFM, há lá televisões terríveis, mas eu tiro o chapéu que eles fazem uma coisa que aqui em Portugal não fazem. Eles conseguem convidar, portanto, num estúdio de televisão, não é? Numa plateia de televisão, eles conseguem convidar pessoas com várias ideias diferentes, que vêm de vários partidos diferentes, que têm alguns que têm livros, editam livros e vêm apresentar as suas ideias e dão oportunidade a essas pessoas. E muitas vezes algumas cortam, não é? Quando elas começam a sair demasiado fora do sistema, eles cortam, como é o caso do jornalista Henrique Zemmour, mas mesmo assim ele tem sido convidado. E aqui em Portugal não existe isso. Nós vemos as televisões todas, eu não vou aqui dizer os nomes, as televisões todas portuguesas, no que diz respeito à informação, aos canais de informação principalmente, nós vemos que é sempre os mesmos comentadores que representam sempre o mesmo lado. É sempre a esquerda e a extrema-esquerda. Não se vê mais nada. Não se vê mais nada. Não se vê. E isto, eu pergunto, isto é liberdade? Onde está a liberdade? Portanto, isto não é a liberdade. Isto é o contrário de liberdade. Quando nós estamos a pôr só um lado e o resto não pode existir, não pode ter voz, portanto, uma sociedade livre é aquela que dá vozes a todos, dá oportunidades a todos e dá a opinião a todos. Isso é uma sociedade livre. E o sistema globalista neste momento não está a fazer isso. Por enquanto nós ainda temos as redes sociais, porque se as redes sociais não existissem, nós nem sabíamos nada, não estávamos aqui a falar, não sabíamos nada. Portanto, o sistema globalista é constituído por 5 grandes pontos, rapidamente, que eu vou explicar. A mídia, as leis e o governo, a educação, o controle de vigilância de massa e o chamado Big Brother, o grande irmão. Portanto, num sistema globalista, porque isso é acaba por ser um sistema globalista, embora no contexto do livro há 3 grandes regiões no mundo que até estão em guerra, mas o sistema globalista é exatamente este. Começa pela mídia. Pronto. A mídia, neste caso, que é a comunicação social, que é as televisões, as rádios, os jornais, os sites oficiais da internet, pronto, a publicidade, não é? A mídia, que é isso tudo, normalmente num sistema totalitário, a mídia detém o poder desta comunicação social. Portanto, o partido político detém o poder da mídia. E, portanto, a mídia está completamente às ordens desse poder político. E ninguém pode falar contra esse poder político. Primeira característica. Portanto, a mídia completamente nas mãos deste poder. Desde os jornalistas, desde os que fazem
as peças de informação, os realizadores, os redatores, até os próprios técnicos, toda a gente deve pertencer, não pertence ao partido diretamente, mas deve ter a ideologia do partido. Segundo, as leis e o governo. As leis, neste tipo de governo, como aqui temos, não existe Constituição. E se houver uma Constituição, é uma Constituição do partido. É o partido que cria a Constituição, vocês têm que obedecer a isto. Enquanto que uma Constituição verdadeira, que obedece ao Estado de Direito, é uma Constituição que é feita para auxiliar o povo. Moderar o poder político, auxiliar o povo e fazer respeitar o poder legislativo, executivo e judicial, que é coisa que não acontece num poder destes. Ou seja, a União Soviética não tinha nada disso. Legislativo, executivo e judicial era tudo. O partido controlava os três poderes, não é? Por isso é que é chamado um poder totalitário. Terceiro ponto, as leis e o governo, tudo a mesma coisa. Portanto, é o poder, podemos dizer que é o poder executivo que manda no resto, no legislativo, no judicial e também na Constituição. Terceiro ponto é a educação. Meus amigos, este é um ponto importantíssimo. Igual ao primeiro ponto da mídia, o ponto da educação é importantíssimo. Quem detém os programas escolares detém o poder. Eu vou repetir. Quem detém os programas escolares detém o poder. Ora, se nós temos, por exemplo, vou dar o caso em Portugal, de uma educação em Portugal, em que os currículos e os programas escolares vêm do Ministério da Educação, que por si recebe de fora, não vamos agora entrar nessas questões que são muito complicadas, da ONU e isso tudo é muito complicado, tinha que fazer outro vídeo, assim não há liberdade nenhuma. Por isso é que eu defendo que são as escolas que devem ser independentes, as próprias escolas com a sua própria direção. A direção das escolas é que deve escolher qual é o programa. Claro, se meterem em todas, por exemplo, o Partido Comunista mete pessoas em todas as direções de todas as escolas do país, é claro que eles vão escolher o mesmo lado, não é? Não é assim. Cada um deve escolher conforme, portanto, os programas, portanto, as disciplinas, não é? Ensinar mesmo o que são as disciplinas, não é? Por exemplo, no caso da história, ensinar o que é que foi a história, não omitir nada, não inventar nada, não reescrever nada, que é o que se está hoje a fazer. E por isso é que as escolas devem ser independentes do governo. As escolas não devem seguir nunca a ideologia do governo. Nem o governo tem o direito de se meter na educação. Deveria ser assim, deveria ser assim. Por isso é que eu digo, o terceiro ponto da educação é muito importante. Quarto ponto, o controle de vigilância de massa, como temos aqui em 1984. A privacidade é a coisa mais importante que existe no mundo. A privacidade. Por isso é que as casas de banho não podem ter câmaras, por isso é que os quartos onde as pessoas dormem não podem ter câmaras, por isso é que há uma série de coisas, e por isso é que quando há uma câmara tem que haver um aviso. Você está a ser filmado, senão não há licença para essa câmara estar. Por enquanto são essas as leis. Mas num governo destes, isso não existia. Não havia privacidade, a privacidade não existe. Câmara dentro de casa, você está a ser vigiado o dia todo. E eu devo dizer, mais uma vez, que o Estado de Direito luta contra isso. E por isso é que é importante as leis e a Constituição, manter as leis e a Constituição para lutar contra isso, porque estes poderes hegemónicos, totalitários, querem entrar para dentro da casa das pessoas, mandar dentro da casa das pessoas. Este livro é um extremo, atenção, este livro de 1984 é um extremo. Eles nem podem fazer sexo, não é? O livro fala disso, eles não podem, é proibido, não pode. O partido controla tudo, 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 tudo. Como é que é possível vivermos num mundo em que vão controlar tudo o que eu faço, tudo o que eu como, o que eu leio, o que eu faço, o que eu estou a fazer com a minha mulher, o que eu estou a fazer na rua, É impossível, isto é o fim da liberdade. Quando isto acontecer, não sei se isto irá acontecer ou não, mas se uma coisa dessas acontecer, não sei mesmo. Eu como cristão, penso que Deus irá atuar primeiro antes de uma coisa dessas acontecer. Mas isso é outra conversa. Portanto, o quarto ponto, o controle de vigilância de massa é isso. É controlar tudo e todos, e ninguém pode dizer nada, e todos têm que obedecer. Quinto ponto, o Big Brother, o grande irmão. Eu aqui quero falar deste olho que está aqui. Tenho mesmo o exemplo no livro. O olho, e na maçonaria, isso é muito bem explicado, sempre representou o ser vigiado. Obedecer a este olho. Este olho vigia toda a humanidade. E toda a humanidade tem que obedecer a este olho.
Este olho está a ver cada um de nós neste momento, estão a ver cada um de nós, e toda a gente tem que obedecer. Isto é o princípio do mal absoluto. Porque ninguém deve ser vigiado. Todos têm que ter liberdade. Todos têm que viver a sua vida conforme o seu pensamento. Tem que haver pessoas de esquerda, tem que haver pessoas de direita, tem que haver pessoas de centro, tem que haver pessoas que pensam X, pessoas que pensam Y. As pessoas, tem que haver pessoas religiosas, tem que haver ateus, tem que haver pessoas que defendem a monarquia, uns que defendem o republicanismo, outros que defendem tudo, até pessoas que defendem o Estado Novo. Pode haver, tem que haver. O Estado tem que dar liberdade para que as pessoas todas tenham os seus gostos pessoais, desde que não façam, que não interfiram na vida de ninguém e desde que não prejudiquem ninguém. Toda a gente tem direito, até há pessoas que pensam que isto é tudo extraterrestres e têm direito a ter essa ideia. Toda a gente tem direito a ter a sua ideia. É um princípio de respeito, de base e de liberdade. E é isso que nós temos que lutar. É a liberdade da pessoa humana. Estudam o personalismo cristão, porque a liberdade da pessoa humana é a coisa mais importante. Portanto, o olho que vê tudo é contra a personalidade humana. E eu aqui quero falar de uma coisa que tem acontecido ultimamente, rapidamente, muito, que é duas palavras em inglês, que é ad reduction. Ad reduction quer dizer reduzir tudo a uma coisa. O inimigo, que eu chamo o inimigo, existe um inimigo da civilização. Alguém que quer destruir a civilização, que quer construir tudo de novo. Esse alguém precisa de criar um bode expiatório. Precisa de criar alguma coisa. Tem que reduzir alguém. E vamos dar aqui um exemplo. Esse alguém, vamos imaginar um ente, uma entidade, que quer que toda a gente pense A. Quem pensar B e C não pode. Mas aqueles que pensam B e C não se importam que hajam lá. Tem que haver A, B, C. Pronto, estão a perceber? Até agora estão a perceber. Mas o A, como é teimoso, o que é que o A vai fazer? Não, eu vou arranjar uma forma, um sistema do B e o C terem que se transformar no A, para não existirem, então vão ter que ser mortos. Pronto, então vão todos para uma sala para debater essas ideias e o que é que acontece? O B e o C vão apresentar as suas ideias e o A também vai apresentar as suas ideias. Aquele que é o A, a primeira coisa que vai fazer é reduzir, lá está o A, redução, reduzir o B e o C a um bode expiatório, antes deles apresentarem as suas ideias. E então ele vai dizer, que é o que acontece hoje, vai dizer, o B e o C, vocês são racistas, vocês são fascistas, e sei lá mais o quê. E todos os istos que existem. Para quê? Para que o B e o C já não consigam ter argumentos para apresentar as suas ideias, que são melhores, que são boas, que tem que haver pluralidade, não é? Então, já não conseguem falar. Isso chama-se o ad reduction Hitlerium, normalmente chama-se assim, que é reduzir tudo a fascista e racista.